tarde, muito bom dia. Olá, olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Então, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre companhias offshore. Companhias offshore, que é um tema ainda muito cheio de tabus, muito cheio de mitos. As pessoas ainda têm muito preconceito em relação às companhias offshore, que é um instrumento de planejamento, de proteção patrimonial, de investimento, de trading, para ajudar as companhias que importam e exportam, ou seja, as companhias offshore. Você sabe, alguém sabe de onde nasceu a ideia de companhia offshore? As companhias offshore vêm de muito tempo, vêm lá do século XVI. As companhias offshore elas foram criadas, na verdade, não como a gente as conhece hoje, mas elas têm uma origem lá nas grandes navegações, com o mercantilismo. Ou seja, com as trocas, não é diferente de hoje. O trade que existe no mundo hoje é o trade que existia no século XVI. E aí elas foram evoluindo, Foram evoluindo através da evolução do direito e do direito internacional, das trocas internacionais, houve a necessidade, às vezes, de se montarem estruturas que pudessem recepcionar a renda de determinado compra e venda e também as trocas, às vezes até com as casas de câmbio, com os bancos da época. Então aí esses evoluíram lá para o século XVIII, com o advento da famosa bolha do Mar do Sul, Companhia das Índias Ocidentais, Orientais. Aí depois tu tens o Joint Stock Companies Act, de 1844, aí já estamos no século XIX, E aí, em 1948, surgiu o Companies Act de 1948, que é o que serve de alicerce para grande parte das legislações de companhias offshore. Então, a companhia offshore, na verdade, é um instrumento de direito societário. As companhias surgiram como um instrumento de direito societário para regular trocas e investimentos. E hoje não é diferente. Elas existem aí para uma série de motivos. Elas servem principalmente para investimentos no exterior. Então as pessoas se utilizam de companhias offshore para fazer investimentos no exterior. Elas servem para tu teres alocado uma parte do teu portfólio de investimento em moeda mais forte, em moeda mais segura, moeda refúgio. Elas servem para tu diversificar risco de investimento numa jurisdição que seja mais estável economicamente ou politicamente. Ela pode te oferecer uma série de vantagens ou de economia tributária, dependendo de onde e como ela é feita. Ela te oferece sigilo e privacidade, porque vai estar em outra jurisdição, vai te oferecer, ultimamente, proteção patrimonial. Então, a ideia que nós queremos é transmitir para vocês que companhias offshore são companhias constituídas legalmente, de forma lícita, em jurisdições que têm legislações próprias sobre como se constitui, se mantém e se termina uma estrutura societária, que é uma companhia offshore. Uma companhia offshore nada mais é do que uma companhia estrangeira, porque quando a gente fala offshore, imagina está está a costa, então é além da costa, offshore. Em inglês, offshore é além da costa, ou fora do território. É uma companhia extraterritorial. As companhias offshore também, elas servem para quando as pessoas mudam de residência. Então, ainda mais hoje em dia, que as famílias são muito mais internacionalizadas, as famílias estão viajando mais, estabelecendo residência em outros países. Às vezes, um membro da família muda a sua residência fiscal e isso tem uma implicação na totalidade do patrimônio daquela família, porque no momento que existe um processo de sucessão, se aquela pessoa está numa jurisdição de alta tributação, isso pode afetar a totalidade dos herdeiros, caso o bem seja um bem compartilhado entre vários herdeiros que estão residentes em várias jurisdições. E às vezes uma companhia offshore
pode, dependendo do caso concreto, das circunstâncias e dos elementos específicos, né, facilitar o processo de sucessão ou facilitar o processo de transferência de partes daquele patrimônio. Tá? Então, assim, a companhia offshore, obviamente, foi muito mal falada nos últimos anos. Houveram uma série de ilicitudes que foram cometidas através de companhias offshore, porque serviam para esconder ativos, para esconder bens, para esconder, enfim, contas, que antigamente eram contas numeradas, né? Então tinha uma conta numerada e depois ainda tinha uma companhia offshore que, né, distanciava a possibilidade de rastreamento. Então, muitas vezes as pessoas utilizavam desses expedientes, né, dessas estruturas internacionais, para fins ilícitos, fins criminosos. Mas com o advento dos grandes sistemas de compliance, né, de troca de informações entre a administração fiscal, da onde a pessoa é residente, esse tipo de falcatrua, né, de ações criminosas ficou muito mais difícil. Então, hoje em dia, nós temos à nossa disposição uma série de jurisdições que oferecem essas companhias offshore para aqueles fins que eu citei no início, como investimentos, como proteção patrimonial, como transferência, né, para operação de atos comerciais de companhias que importam e exportam, ou decidem estabelecer domicílio fiscal numa jurisdição para uma determinada operação, às vezes precisa para um determinado tempo constituir a companhia offshore naquela jurisdição para atender aquele fim e depois se desfaz. Enfim, existe uma série de utilidades para que se pode utilizar companhias offshore. Então, as companhias offshore foram muito mal faladas e especialmente na América Latina foram mal utilizadas para fins ilícitos durante muito tempo, lavagem de dinheiro, corrupção, etc. Mas hoje em dia, se você deseja investir no exterior, faz todo o sentido que você tenha uma companhia offshore, porque você vai ter automaticamente o diferimento impositivo, né? vai ter o diferimento tributário, né? Tu vais poder, ainda o Brasil é ainda os únicos países no mundo que ainda oferece essa economia tributária, e tu tens ainda, né, outras vantagens que a serem exploradas pelo seu advogado tributarista, e se você é advogado tributarista, você certamente sabe do que eu estou falando. Existem uma série de vantagens que existem para quando tu tens uma companhia offshore que detém investimentos no exterior. É claro que existe a questão da escolha, né, da jurisdição dessa companhia. Existem, obviamente, jurisdições que são especializadas em certos tipos de bens, né? Não é que não façam outros tipos, fazem sim. Mas, por exemplo, se tu tens um barco, né, eu sempre digo que existem jurisdições que são especialistas em administrar companhias offshore que detém barcos embaixo da sua estrutura. Ou seja, Malta, Isle of Man, Nova Zelândia, são jurisdições que oferecem essas especialidades. Existem outras que são puramente voltadas para investimentos. Tu tens todas as jurisdições caribenhas, as jurisdições caribenhas como Bahamas, BVI, tu tem na América Central Panamá, tu tens Jersey, Guernsey na Channel Island, que é mais para cá. Ou seja, existe companhia offshore no mundo inteiro. Agora, cabe a você e ao seu cliente decidirem qual é a jurisdição que mais lhe convém, né? Aí tem a questão do preço também, né? Existem jurisdições que são baratíssimas. Existem jurisdições que são extremamente caras. Então, por exemplo, você pode ter uma companhia offshore em Bahamas ou em BVI por 1.500 por ano. E aí você pode ter uma companhia offshore em Malta que vai custar 11 mil euros. Então, assim, é uma questão de ver a necessidade e o quanto aquela companhia offshore vai trazer de benefício para o seu cliente, né? Existem companhias que são
extremamente complexas, né? Existem outras que são mais fáceis de operação, ou seja, existe para tudo. A grande questão é, o seu cliente precisa de uma companhia, né, para que objetivo específico? Que tipo de bem vai ser posto baixo essa companhia? Para os clientes que têm produção ou comércio internacional, vale muito a pena, porque você pode fazer um estudo tributário, né, da onde aquele cliente produz, para onde ele exporta e onde ele recebe. Prestadores de serviço, muita gente aí, né, vendendo produto digital, vendendo serviço, vendendo o que quer que seja pela internet. Então, às vezes, faz mais sentido que essa pessoa tenha uma companhia numa determinada jurisdição que proteja, né, aquele serviço, aquele produto, e também que ofereça uma vantagem fiscal, se for possível, né? Porque as pessoas hoje elas têm a possibilidade de questionar, né, onde querem serem tributados. Então, assim, tem uma série de vantagens aí que a gente observa. Muitas pessoas me perguntam se as companhias offshore são boas para planejamento patrimonial. Eu digo o seguinte, existem níveis de proteção que as pessoas buscam de acordo com a necessidade, né, daquela família ou daquele indivíduo. Existem casos onde uma companhia offshore pode, sem problema nenhum, oferecer um belo planejamento patrimonial e uma bela proteção. Agora, em outros casos, não. Em outros casos, a gente já tem que buscar uma opção um pouco mais robusta, um instrumento um pouco mais robusto, né? Então, assim, por exemplo, um trust, uma fundação, um fundo, uma private trust company. Agora, o importante é verificar o quanto de proteção aquela família precisa, né? Ou para que fins específicos. Se você tem uma família, um indivíduo, que simplesmente tem um portfólio de investimentos de X valor em dólar, e o único objetivo dele é investir e depois, de um certo tempo, trazer esse dinheiro de volta, não tem herdeiros, aquilo lá é mais do que suficiente. Agora, se tem, né, uma família onde existem herdeiros, onde existem membros da família que moram em outras jurisdições, onde as pessoas fiquem assim, com algumas inseguranças em relação à detenção desse patrimônio, aí faz sentido total ter uma estrutura mais robusta como um trust. Certamente todos vocês já devem ter ouvido comentários negativos, né? Porque, como eu disse anteriormente, muito foi utilizado para se criarem barreiras, camadas de proteção onde impossibilitava se detectar, né, o beneficiário final dessas contas ou dessas companhias, e que finalmente proporcionavam um escudo para a criminalidade, onde os criminosos conseguiam se esconder. Porque você imagina, você podia ter uma companhia que detinha outra, que detinha outra, que detinha outra, e aí até que se descobrisse o caminho que levava uma a outra, aí o crime já era perpetrado e a companhia depois desaparecia, e aí não deixava traço. Vocês sabem como se cria, o que é necessário para se criar uma companhia offshore? Agora ou antigamente, porque existe uma grande diferença da forma como as companhias offshore eram criadas no passado, eu digo até uns 7 anos atrás, e como elas são criadas hoje, ou seja, o nível de documentação exigido era outro. Para se criar uma companhia offshore, a primeira coisa é definir os objetivos, né? Para que nós queremos aquela companhia offshore? Qual é o objetivo daquela companhia offshore? É para investimentos? Ok. Decididos os objetivos é para investimento. Então, qual é a primeira coisa a fazer? Definir qual é o objetivo, depois definir quem vai ser o agente residente que vai levar a administração dessa companhia. Porque quem vai administrar essa companhia não vai ser tu, né? Vai ser nem teu cliente, vai ser um profissional, uma companhia profissional que cria companhias e que administra as companhias. Então, tu vais contactar um desses prestadores de serviço, um agente residente, ou eventualmente um escritório de advocacia especializado em criação de companhias offshore e que esteja baixo a legislação que regula a criação dessas companhias e que esteja com a sua ficha limpa, né?
e aí vais perguntar que tipo de companhia eles oferecem, qual é o objetivo da companhia. Uma vez que tu tenhas isso definido, tu vais receber desse prestador de serviço um formulário, como disse bem o Afonso, né? Na verdade são vários documentos, né? E geralmente são documentos ligados ao KYC, o Know Your Client, que são documentos de compliance para que essa companhia saiba quem é que estará por trás da companhia. Então, por isso que eu disse que há uma mudança de paradigma de uns 7 anos para cá, né, onde hoje em dia as companhias que que detêm esses serviços, né, saibam quem é que está por trás, quem vão ser os acionários que vão deter as ações, quem são os UBOs. Quem sabe o que é UBO, sigla em inglês. UBO, Ultimate Beneficial Owner, ou seja, o beneficiário final que detém aquela companhia, que detém aquele portfólio de ações. Então, assim, a primeira coisa que vão pedir é quem é o OBO e você vai ter que comprovar, a pessoa vai ter que comprovar quem é o OBO. E como é que se comprova isso? Através de um passaporte que não esteja vencido e de um comprovante de residência. Isso é o mínimo. Claro que às vezes se pedem documentos a mais, quando, por exemplo, se diz, a pessoa João Silva. João Silva, existem vários homônimos, né? Ou seja, então se é João Silva, então vai se pedir o nome do pai e o nome da mãe, cidade de nascimento, ou seja, cópia do passaporte. Então com isso daí vai se identificar o Ultimate Beneficial Owner. Uma vez estabelecido o Ultimate Beneficial Owner, se vai preencher essa documentação e se vai submeter ao agente residente. Aí o agente residente vai fornecer os documentos constitutivos da estrutura escolhida e aí você, junto com o seu cliente, vai trabalhar na constituição dessa companhia. Claro que você não vai redigir os documentos já vêm prontos e você eventualmente vai retirar ou adicionar certos elementos. Tá? Mas isso é um processo que dura algum tempo, algumas semanas, para que tudo seja feito em muito detalhe para atingir os objetivos específicos daquele cliente, daquela família. Tá? Então, assim, como vocês podem ver, no momento em que a companhia ela é obrigada a identificar quem é o beneficiário final, nós já cortamos uma grande parte do problema de ter uma companhia para fins ilícitos. Ou seja, porque vai saber quem são as pessoas por trás daquela companhia. Né? Muito se falou de Panama Papers, né? Os papéis do Panamá. O que acontece? O problema do Panama Papers, eu acho que é uma denominação errada, porque não deveria se chamar Panama Papers, deveria se chamar MF Papers, porque é o nome do escritório de advocacia que fornecia companhias vazias, as shelf companies, né, as companhias de prateleira, que eram companhias sem substância. Então, só que o país levou a fama, né, de MF, que eu não vou dizer o nome aqui, mas vocês procurem na internet o que é o Panama Papers, vocês veem que é o escritório que eu estou falando. Mas aí ficou Panama Papers, né? Então, mas na verdade, foi o único escritório que teve os seus dados hackeados e aí todas as contas, todas as companhias foram levadas a público. Agora, no momento que você tem uma companhia offshore, você vai declarar na sua jurisdição de residência fiscal. Se você é brasileiro, você vai declarar junto à Receita Federal ou no seu imposto de renda que você é acionário de uma companhia offshore em Bahamas, em BVI, onde quer que seja. Então, assim, o aspecto de ilicitude, né, que nós falávamos no início, que é um dos medos, um dos tabus que os brasileiros têm, né, cai por água. Primeiro porque esta companhia vai estar declarada, ou seja, à disposição de verificação da administração fiscal. E, em segundo lugar, porque a companhia, no momento em que ela é
ela é criada dentro de uma estrutura que fornece esse tipo de serviço, vai fazer a identificação de quem é o Ultimate Beneficial Owner, ou beneficiário final daquela estrutura. Então, assim, com esses dois elementos, nós já afastamos, né, qualquer pecha de ilicitude para esse tipo de companhia. Claro que eu estou falando de jurisdições sérias, comprometidas com a regulamentação internacional anti-lavagem de dinheiro e apoio ao terrorismo e qualquer outro tipo de criminalidade afeta ao sistema financeiro, né? E estamos falando de estruturas que têm reputação, que estão em jurisdições de países sérios. Agora, existem ainda jurisdições mais fracas, menos sérias? Sim, existem. E aí, como é que se faz esse processo? Não sei lhes dizer, porque eu não trabalho com esse tipo de jurisdição e com companhias sem reputação. Tá? Porque a ideia é justamente mostrar para os profissionais brasileiros e mostrar para as pessoas que residem no Brasil que ter uma companhia offshore hoje é só vantagem. Porque você, além de ter o diferimento tributário, né? Você consegue diferir imposto. Você ainda tem, no momento que esteja tributando na pessoa física e puder tributar na pessoa jurídica, você também vai ter vantagens. Então, assim, a ideia é mostrar o quanto isso pode ser útil para quem tem vontade de ter bens no exterior, vontade de ter portfólio de investimentos no exterior, né? E como disse, né, a Roberta ali, show Libéria. Pois é, quem é que de sã consciência colocaria o seu dinheiro, né, numa companhia de Libéria? Você sabe onde fica a Libéria? Pois é norte da África, ou seja, em jurisdições que passaram por conflitos armados, instabilidade política, instabilidade econômica. Mesma coisa em Neves. Quem coloca o seu dinheiro? Você sabe onde é que é Neves? Santa Lúcia. Né? Aí tu tem outras que, né, são menos mal, mas também eu não colocaria. Seychelles, Ilhas Maurício. Né? O que são esses estados? Esses estados frente... quem é que administra esses estados? Né? É um corpo legislativo sólido? Né? Tem um judiciário independente? São ilhas. Né? Como é que funciona isso? Ou preferíamos ter em Bahamas, BVI, Luxemburgo, Liechtenstein, Suíça, Malta, Canadá, Nova Zelândia. Né? Então, essa é a grande questão que tem que se colocar. Né? Então, assim, a minha ideia é passar para vocês assim, o porquê existe toda esse distanciamento da realidade, né? Existe todo um preconceito contra companhias offshore, mas eu acho uma pena não se usarem mais companhias offshore, porque o preço é ridiculamente barato, né? Ou seja, o que tu vais ter de economia tributária já paga o preço da manutenção de uma estrutura dessas. Né? Tu tens também a questão sucessória. Eu nem entrei na questão sucessória. Nem entrei na questão patrimonial, de planejamento patrimonial. Mas era para mostrar para vocês como existe muito preconceito, são institutos muito mal falados. Né? E aí tu podes, eventualmente, unir esses instrumentos internacionais com instrumentos nacionais. Então, tu podes unir uma companhia offshore a uma holding brasileira, que detém outros bens no Brasil. E assim tu consegue diversificar risco. Né? Tu tem companhias que são em forma de condomínio, onde no momento que um dos acionários falece, as outras ações são distribuídas de forma igual, sem processo de inventário. Então, tu tens já um tipo de trabalho onde tu não precisa envolver o judiciário, né? Ou seja, ou envolver menos o judiciário, onde o processo de inventário fica
adstrito apenas à companhia, mas aí os bens foram distribuídos através das ações dentro da companhia. Ou seja, não houve todo um problema de divisão, etc. Né? Então, assim, essa é a minha ideia, é passar aqui neste canal, pouco a pouco, um pouco mais sobre planejamento e proteção patrimonial internacional. Óbvio que nós temos o método PPPI, que foi um curso que eu criei pensando como um advogado que hoje não sabe nada de proteção e planejamento patrimonial internacional pode, em pouco tempo, entender e começar a trabalhar. Deixa eu ver o que o João falou aqui. Com esse cenário político brasileiro tão turbulento, a diversificação de riscos se tornou mais do que uma opção, mas uma necessidade. É exatamente isso, João. Tu imagina assim, a instabilidade... Não, assim, só do ponto de vista da instabilidade da moeda, né, tu teres fora uma parte do teu portfólio de investimentos, do teu patrimônio diversificado em moeda forte, né, já faria sentido, né, tu teres uma offshore. Então, assim, tu teres uma parte do teu dinheiro aplicado em dólar, ou em franco suíço, ou em euro, ou seja lá a moeda que for, né, já faria sentido tu teres uma companhia offshore, porque com a companhia offshore tu vais ter vantagens tributárias e também de sucessão. Né? Agora, do ponto de vista político também, muitos de vocês talvez não tenham vivido os anos 80, né? Eu vivi o período de confisco de poupança, vivi o período de hiperinflação, né? E isso tudo, né? Tu, com uma companhia offshore, tu tem um portfólio de investimento fora e tu consegue te isolar desses riscos todos, né? De hiperinflação, de instabilidade política e econômica. Então, assim, eu diria que nós só temos vantagens em ter uma companhia offshore, porque primeiro tu vais ter um custo muito barato, muito pequeno, né? Tu vai ter um custo, eu diria, de $3.000 por ano, em média. Pode ter mais barato, mas assim, tu tem que ver o preço total, contando os serviços que são picados dentro da estrutura, né? Mas tu vai ter um custo de mais ou menos 3.000 por ano, 4.000 dependendo do tipo da jurisdição, do tipo de companhia e da jurisdição, né? Mas que tu vais ter uma série de vantagens do ponto de vista financeiro e também de sucessão e de proteção do patrimônio. Então, assim, isso vai ser absolutamente transparente do ponto de vista tributário e da administração fiscal, porque aquilo vai estar registrado na declaração de imposto de renda do sujeito. Ou seja, vai haver transparência quanto a pessoa deter ações de uma companhia offshore e a pessoa tem a liberdade de escolher se quer ou não deixar os seus bens no Brasil ou espalhado em várias jurisdições. Isso é uma escolha, né? Ou seja, nós ainda podemos ter essa escolha, né? Ou seja, se tu quiseres mudar de país, tu tens a liberdade hoje de mudar a residência fiscal. E às vezes, tu mudar a residência fiscal para uma determinada jurisdição, faz sentido tu ter essa companhia numa outra jurisdição que te dê, né, uma vantagem econômica e tributária. Ou se tu tens uma situação onde tu tens medo do que possa acontecer numa determinada situação econômica política do país, ou uma situação familiar, onde as coisas não estão bem resolvidas, ou que tu queres que elas se resolvam de uma determinada maneira, uma companhia offshore faz todo o sentido, porque tu vai estar alocando parte do teu patrimônio numa jurisdição mais segura, mais estável, ou que tenha alguma vantagem para o teu patrimônio. Então, assim, sempre, e uma coisa que eu vejo no Brasil me preocupa muito, as pessoas compram muito apartamento no Uruguai, compram muito apartamento em Miami, compram apartamentos às vezes na França. Muitas vezes esses apartamentos são comprados diretamente na pessoa física e do ponto de vista tributário isso pode ser um desastre, tá? Não só do ponto de vista tributário, mas também do ponto de vista de responsabilidade civil. Por isso que as pessoas às vezes compram, e eu fico assustado às vezes que as pessoas compram mesmo apartamentos e casas em Miami no seu nome, pessoa física, e não consideram colocar embaixo de uma companhia uma limited liability company nos Estados Unidos, tá? Porque isso, no momento que uma pessoa que seja herdeiro
ou proprietário dessa residência nos Estados Unidos vai ter implicações sim para o seu patrimônio e para os seus familiares. Então isso daí tem que ser pensado. Eu não sei se vocês têm entre os clientes de vocês, entre os familiares ou amigos, pessoas que detenham imóveis nos Estados Unidos em nome de pessoa física. Conversem com eles, revejam, se informem, porque não é bom ter imóveis nos Estados Unidos em nome de pessoa física, ok? A brincadeira sai muito cara, Afonso, muito cara. Tem um caso de um telhado que voou num desses furacões aí que tiveram lá na Flórida, eu não me lembro qual era o Katrina, enfim, um desses aqui. E o telhado da casa voou e matou o cachorro, ou os 2 cachorros do vizinho, e estragou uma parte da casa do vizinho. E aí o seguro do vizinho acionou o proprietário, né, que era o meu cliente, e como o proprietário detinha a casa em seu nome, o patrimônio do meu cliente foi levado a julgamento. Então, assim, caso estivesse baixo uma companhia offshore, né, uma Limited Liability Company, ele não teria tido esse problema, porque limitaria o alcance da indenização. Fiquem atentos que existe uma grande... Até se vocês são advogados e advogadas e querem começar um trabalho sobre isso, para começar a trabalhar em PPPI, isso é algo que pode render bons frutos, né? Comecem a questionar os seus seguidores, os seus familiares e clientes sobre essa questão de detenção de imóveis em nome pessoa física nos Estados Unidos. Buenas. Gente, conversei aqui o que eu queria conversar com vocês. Eu fico à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham. A minha ideia é fazer com que vocês tenham cada vez mais proximidade com o assunto. Então tá, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a atenção de vocês, por terem dedicado um pouco do tempo de vocês a assistir aqui o que eu tenho para falar sobre proteção e planejamento patrimonial internacional, que é um assunto que eu acredito nesses próximos meses vai fazer muito sentido para vocês e para os clientes de vocês. Desejo a todos e todas um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tchau!